O Caminho da Mata Atlântica é uma iniciativa da sociedade civil que visa ser um grande projeto de restauração e regeneração florestal para fazer um grande corredor funcional, desde a Parada da Serra, no Rio Grande do Sul, até o Parque Estadual do Zingano, no Rio de Janeiro. A trilha em si, o Caminho da Mata Atlântica, são 4.372 quilômetros de trilha. O Caminho da Mata Atlântica e o IIS juntos pensaram a perspectiva de uma trilha de longo curso como uma questão fundamental para você fazer um elo entre todas as ações de um mosaico de áreas protegidas, abarcando turismo, agroecologia, a cadeia produtiva da restauração, a produção de mudas e como é que a fauna está se locomovendo pelo mosaico. Trabalhar a restauração muito além do plantio de árvores, transformar o território através tanto da sensibilização da população quanto da possibilidade de geração de renda. Esse projeto a gente tem uma abordagem de gestão integrada da paisagem, né? Então, ele tem 3 componentes, um que é a restauração em si, outro que é a mobilização e fortalecimento das cadeias produtivas e outro que é a parte de monitoramento. A gente está restaurando 250 hectares distribuídos em 12 propriedades. A gente selecionou áreas, né, de propriedades que já desenvolvem trabalhos com restauração, com conservação, com produção sustentável. Então a ideia são que essas propriedades sejam, e esses proprietários sejam multiplicadores da restauração, né? É que as pessoas possam vir, visitar, ver e sejam inspiradas por essas propriedades. Estamos fazendo um trabalho de restauração florestal, plantamos mais de 6.000 mudas de árvores, todas nativas da Mata Atlântica, de viveiros da região. E a gente espera com isso também mostrar para as pessoas que isso é possível, que a RPPN pode servir de um instrumento muito poderoso para a educação, para a pesquisa, para as diversas atividades visando a preservação. Como é um projeto de restauração em termos de escala da paisagem, você precisa trabalhar com áreas maiores, e áreas maiores você tem que procurar soluções de baixo custo para poder exatamente ganhar essa escala. Então, a maior parte da restauração a gente conseguiu fazer através usando a técnica de nucleação, que com isso você consegue plantar uma densidade menor de indivíduos, de mudas, do que comparado com outras técnicas de plantio total que são bem mais caras. Então essa foi uma das estratégias para a gente se manter no baixo custo, e outra também foi procurar áreas que têm um bom potencial de regeneração, em que a gente conseguir controlar alguns dos fatores de degradação, como por exemplo a pastagem nas áreas através de cercamento. A gente também colaborou para que a restauração fosse feita. Na seleção das espécies a gente teve também algumas premissas de projeto, que era o quê? Trabalhar com a maior quantidade possível de espécies e quantidade de mudas ocóricas, aquelas que atraem fauna, e tentamos trabalhar na faixa de ter pelo menos 20% das espécies com algum grau de ameaça. Porque a gente tem um dos componentes do projeto é o monitoramento de fauna. Como é que a fauna acompanha esse processo de desenvolvimento das áreas em processo de restauração. E por que é importante monitorar a fauna em áreas de restauração? O que a gente está tentando fazer é a restauração dos ecossistemas, fauna e flora. Não adianta só plantar árvore, a gente tem que colocar a floresta para funcionar. Essa relação fauna e flora, a gente também hoje em dia chama muito de serviços ecossistêmicos. São serviços que a fauna presta para a gente, dispersão de sementes, polinização, tá? E com isso a gente vai ter a floresta funcionando novamente, com todos os benefícios para a sociedade humana. Então o que a gente está fazendo aqui é uma etapa fundamental para entender o sucesso da restauração. Esse projeto tem todo esse trabalho de mobilização dos atores locais e fortalecimento das cadeias produtivas. E aí, quando a gente está falando de cadeias produtivas, a gente está falando da coleta de sementes, da produção de mudas, mas também dessa comercialização de produtos agroflorestais e dos serviços da floresta em pé. Então, toda essa parte de turismo com o Caminho da Mata Atlântica. Foram mais de 250 atrativos mapeados, foram mais de 150 pessoas presentes nas oficinas,
5 oficinas em territórios diferentes do Mosaico Central Fluminense e a gente pensando em roteiros de turismo associados ao Caminho Mata Atlântica e como isso podia ser uma fonte de geração de renda local. A gente também fez uma série de oficinas sobre restauração florestal, a gente fez 5 oficinas, cada uma delas foi em uma das propriedades, então essas oficinas foram muito ricas, porque a gente pôde mostrar exatamente o que a gente está fazendo nas áreas. A gente fez oficinas de fortalecimento dos viveiros, então a gente fez 3 oficinas para poder potencializar a produção de mudas locais. Juntando todas as oficinas que a gente fez, a gente mobilizou quase 500 pessoas em 2 anos de projeto. E eu acho que isso mostra a importância dessa abordagem integrada, né? Que a gente não está falando só de plantar árvores, mas a gente está falando de como esses diferentes elementos se conectam, né? A conservação, com a restauração, com a parte produtiva, com o turismo. E eu acho que isso é um dos grandes pontos fortes do projeto e que mostra que a gente está indo pelo caminho certo e que é por aí que a gente vai conseguir mobilizar e engajar as pessoas na restauração, que é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente para conseguir chegar nessas metas ambiciosas que a gente tem de restauração e que são tão importantes para garantir a conservação da Mata Atlântica.